Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer o Depth of Field, que é aquele efeito de desfoque no 3D Studio Max e no Corona Renderer. Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Felipe Lee e se você deseja aprender a criar o desfoque, aquele efeito de Depth of Field no 3D Studio Max para você sugerir uma imagem para o seu cliente do detalhe de algum objeto, é uma forma de você até surpreender o seu cliente com esse efeito, porque ele fica muito bonito, é uma sugestão de imagem que você pode dar para ele. Eu vou te ensinar o passo a passo nesse vídeo, mas antes, se você realmente curte esse tipo de conteúdo, deixa o seu like, se inscreva no canal para você receber notificação de novos vídeos e abaixo eu vou deixar na descrição o link do grupo do Telegram para você fazer parte e ficar sabendo também de todas as novidades do canal. Então, sem mais delongas, eu vou mostrar um slide que eu falo um pouco, vou entrar na questão da câmera, a parte teórica, que é interessante você aprender até para você conseguir entender e memorizar e não esquecer mais, beleza? Então, vamos ao que interessa. Então, como vocês podem ver, aqui é a câmera. Tá? Como eu mostrei no vídeo de Motion Blur, caso você queira aprender a fazer também o Motion Blur no 3D Studio Max, eu vou deixar abaixo o link na descrição ou vai aparecer aqui acima o card para você assistir esse vídeo também. Tá? O Motion Blur é o efeito de arrasto que você pode gerar na sua cena, é bem interessante. Então aqui a câmera, vou explicar de forma bem simplificada e rápida. Tá? Aqui são as lentes, né? Aqui o corpo das lentes. Então a luz ela entra, passa pelo diafragma e depois passa pelo obturador e vem até o sensor, beleza? Então o diafragma ele está aqui logo após as lentes e abertura e fechamento do diafragma ele resulta na exposição da sua imagem, ou seja, quanto de luz vai entrar no seu sensor para gerar essa claridade no ambiente, que consequentemente vai gerar claridade na sua fotografia. Mas quanto mais você abre o diafragma, mais luz entra. Só que consequentemente, deixa eu passar aqui, ó, isso aqui é o diafragma, tá? São essas lâminas metálicas. Então aqui está um pouco mais fechado e aqui um pouco mais aberto. Então aqui está entrando mais luz, tá? Aqui, ó, como vocês podem ver, quanto mais aberto, mais luz vai entrar. Então como que funciona? A gente chama de F-number. Esse número determina a abertura e fechamento do seu diafragma. Então, por exemplo, o F1.8 ele está bem aberto. O F22, que é o F-number 22, ele está mais fechadinho. Então, quanto maior o número, mais fechadinho vai estar o diafragma. E quanto menor o número, mais aberto vai estar o diafragma. Então, quanto menor o valor do F-number, mais luz vai estar entrando na sua cena. Só que, o que acontece? Fora entrar mais luz, quando você abre muito o diafragma, ele gera esse efeito de desfoque, que é o efeito que a gente está querendo aprender e utilizar na nossa cena. E quanto mais fechado o diafragma, ou seja, quanto maior o F-number, menos desfocado fica o fundo da cena. Ó, F32, o fundo está totalmente nítido. E o F2.8 está completamente desfocado o fundo. Então, quanto mais você vai aumentando o valor do seu F-number, maior vai ficando a sua nitidez do fundo, ó. Percebe? Como aqui nessa cena também, ó. O fundo aqui está desfocado, o diafragma está bem aberto e aqui com o diafragma fechado está bem nítido o fundo da cena. Então nesse exemplo aqui fica bem didático você entender também como que funciona. Então quanto maior a abertura do diafragma, o F-number é menor e mais desfocado fica o fundo. E conforme você vai aumentando o F-number, vai diminuindo a abertura do diafragma e o fundo vai ficando mais nítido, fora que vai ficando mais escuro. Aqui a gente só está falando a gente não está falando de exposição, a gente só está falando de desfoque. Então agora nós vamos para o 3D Studio Max. Então vamos lá, eu fiz essa cena aqui no Max bem simples para mostrar para vocês como que funciona o desfoque no Max. Tá, eu criei a câmera aqui, pode ver nessa vista aérea, está aqui a câmera. É muito importante vocês entenderem o que é o target. O target é a ponta aqui da câmera. Opa! Deixa
Deixa eu clicar aqui, ó. Aqui é o target. Como que você define onde vai ficar o target? Quando você cria a câmera, você vem aqui em Create Câmera, no meu caso Corona, você clica com o botão esquerdo do mouse e arrasta. Quando você solta, ó, é aqui onde você define onde vai ficar o seu target. Por que eu estou falando isso? Porque no efeito, quando você vai fazer o efeito de desfoque, o Depth of Field, existe a possibilidade de você deixar o seu foco onde está o target. Então é importante você saber onde você quer que fique o foco, tá? E existem outras possibilidades também de selecionando o objeto e aí você desconsidera o target, tá? Que é o que eu utilizo, beleza? E a distância, são 3 tipos, né? É o target, né? A distância e seleção do objeto. Talvez fique um pouco confuso agora, mas eu vou explicar na prática, você vai entender melhor, beleza? E a distância, é interessante você saber a distância que está o objeto da câmera, tá? Você pode descobrir da seguinte forma: você pode criar um box, por exemplo, da câmera até, por exemplo, aqui esse box, desculpa, essa esfera, tá? No caso está dando 2,20 m, ó, tá? Então eu tenho 2,20 m a distância da câmera até a esfera, tá? E existe uma outra forma que você pode ver aqui em Tools. Você vem em Measure Distance, que é você medir a distância. Você clica e dá um clique lá na esfera também, ó. Aí aparece aqui a distância, 2,28, tá? Então, deixa eu deletar aqui a câmera. Eu estava fazendo uns testes aqui nessa câmera, acho que eu acabei mudando os parâmetros, né? Aqui acho que o padrão é 16 e é basicamente isso, tá? Então se a gente vir aqui na câmera, se eu fizer um render do jeito que está, deixa eu selecionar a câmera, clicando em H no teclado, você abre a lista de objetos da cena. Eu vou dar 2 cliques na câmera e eu vou abrir aqui, ó, no Modify, eu abro os parâmetros da câmera e é aqui que a gente vai ajustar todos os efeitos, tá? Muito importante, sempre deixa habilitado aqui o Use Global Exposure. Se você deixar habilitado aqui embaixo no Photographic, você vai usar os parâmetros reais de uma fotografia, de uma câmera, desculpa, de uma câmera no mundo real, tá? Mas eu deixo aqui porque aqui nos parâmetros da câmera você pode ajustar os efeitos e consequentemente você vai acabar ajustando os parâmetros de exposição. Mas a exposição eu não gosto de ajustar aqui. Eu só gosto de ajustar aqui nesses parâmetros da câmera os efeitos. Os parâmetros de iluminação eu gosto de... Deixa eu dar um preview. Eu gosto de ajustar aqui, ó, tá? Então, por exemplo, a exposição eu quero deixar mais claro. Você dá 2 cliques aqui em Exposure e coloca 2, 3. Aí você vai aumentando a exposição. Eu quero tirar o estourado, aumenta aqui embaixo no Highlight Compress, 2, por exemplo, tá? Você vai, ó, tirando o estourado, tá? Eu quero deixar a cena mais fria, você diminui o White Balance, coloca 4.500, vai ficando mais frio. Eu quero mais quente, deixa 6.500. Contraste, eu aumento aqui, ó, 2, tá? 3, contraste, saturação. Então você tem um parâmetro aqui que você pode ajustar tudo no próprio Corona. E aqui na câmera eu ajusto apenas o que? O efeito, né, de desfoque, e ajusto também as lentes, tá bom? Então vamos lá. Eu vou deixar aqui em Use Global Exposure, tá? Para a gente entender. E aí se você vir aqui embaixo no Sensor and Lens, né, que são o sensor e as lentes, você vai ver aqui o ISO, que você pode aumentar aqui, mas no caso eu não vou aumentar porque eu travei, né? Eu estou usando a exposição global, então mesmo você querendo usar a exposição do ISO, aumentar a exposição através do ISO, você não vai conseguir, tá? A não ser que você clique aqui, ó, beleza? Aí você tem que colocar 300, 500, aí você aumenta, tá? Mas por que tá escuro? Porque tá fechado o diafragma, tá com um F-number de 16. Olha aqui o F-stop, ó, é o tal do F-number, tá? Então eu vou deixar em 100, eu vou voltar para Use Global Exposure. Então eu já ajustei a minha exposição aqui e agora eu só quero ajustar o que? O efeito. Então para eu desfocar, o que eu faço? Eu primeiro venho aqui em Depth of Field,
né, na aba Depth and Motion Blur. Esse Depth é Depth of Field, tá? É a abreviação. Aqui é o Motion Blur, mas a gente não está falando sobre isso, a gente está falando nesse vídeo sobre o Depth of Field, tá? Então eu habilito o Depth of Field, tá? Habilitei ele, e se você habilitar apenas aqui, ó, o Depth of Field, o que vai estar valendo? O Target, tá? Então é muito provável que aqui seja o foco, porque o nosso Target da câmera está aqui, ó. Quer ver? Eu tô com a câmera na frente, né? Aqui o nosso target, ó. Tá vendo? Tá aqui nessa esfera da frente. Tá? Mas por que não ficou desfocado? Porque a gente precisa mexer aqui no F-Number da câmera. Então o que eu faço para desfocar? Eu preciso diminuir aqui, ó. Se eu colocar 4, pode ver que vai desfocar aqui, ó. E aqui vai ficar focado, ó. Tá vendo? Vou colocar 2, vai. Vou diminuir mais ainda, então eu vou abrir mais o diafragma. 2. Então aqui ficou mais desfocado do que aqui, porque aqui está o nosso target, ó. Se eu trouxer o nosso target para essa esfera da frente, ó, vou clicar aqui o target e vou trazer ela para cá, ó. Aí vai inverter. Aqui é o foco e aqui é desfocado. Tá bom? Ficou claro? Deixa eu voltar lá no target. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Não deu nem tempo direito de renderizar, né? Olha lá, ó. Belezinha? Então, beleza. Deixa eu voltar ao target lá no fundo. Então, deu para entender. Essa é a opção do target. Tá? Opa. Show. Agora sim. Agora eu vou selecionar nossa câmera novamente. E agora eu vou habilitar aqui o... Deixa eu ver que eu me perdi aqui, ó. O Override Focus. Se eu clicar aqui no Override Focus, ele vai abrir a distância aqui, ó. Tá? Então ele já está com 80 centímetros. Então ele está focando aonde? Onde é a distância da câmera. Você corre 80 centímetros, é onde ele está focando. O resto ele desfoca. Então se eu aumentar aqui e colocar, por exemplo, 1,5 m, der um Enter, pode ver que até mudou aqui, ó, a projeção da câmera. Tá? Ele foi mais para o fundo, ou seja, ele está focando mais o fundo. Mas não chegou no círculo ainda, tá vendo? Ó? Eu vou aumentar a distância do valor até chegar aqui na esfera da frente. Vou colocar 2 metros. Agora sim está muito mais nítido aqui e aqui está mais desfocado. Então essa é a segunda opção de desfoque. Tá? E a terceira é você habilitar o objeto, que é o que eu utilizo, que eu acho mais fácil. Tá? Porque você não precisa ficar medindo a distância. Que é o que? Você habilita o objeto aqui, ó, Object, e clique em None. E aí você seleciona o círculo que você quer que esteja a nitidez, que você quer que esteja nítido. No caso, o círculo da frente, a esfera da frente. Ah não, que era a esfera lá do fundo. Então beleza, você clicou aqui e pumba, aí ele vai mudar. Tá bom? É basicamente isso, é muito fácil, é muito simples, né? Então, recapitulando, a gente sempre deixa habilitado aqui Use o Global Exposure para não mexer na exposição. E aqui eu só mexo em quê? Em lente e efeito da câmera. Tá? Se eu deixar aqui Use Photographic, ele vai estar claro por quê? Porque eu deixei o diafragma bem aberto. Tá bom? Então ele vai estar claro agora. Mas se eu fechar aqui o diafragma, voltar nos 16 e vai escurecer. Então o que eu faço? Eu deixo 2 e habilito o Usual Global para eu utilizar a exposição que eu habilitei, que eu ajustei aqui no próprio Corona. Tá? Então acho que deu para ficar claro. Eu vou abrir uma cena aqui que eu estou fazendo, aproveitar e já mostrar para vocês como que fica legal esse efeito de desfoque. Então aqui nessa cena, como vocês podem ver nessa sala de jantar, eu criei várias câmeras, né? Essa câmera, essa aqui, mas eu sempre gosto de dar um zoom e um foco em algum objeto. Tá? Nesse caso, eu quero dar um foco nesse vaso, nessa planta. Então o que eu fiz? Eu criei essa câmera 5. É a câmera 5? É a câmera 6 essa. Tá? Eu venho em H, vou habilitar aqui a câmera 6 para eu poder ajustar ela.
já está com o diafragma em 4, mas o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui, vou desabilitar tudo e eu vou fazer uma prévia para a gente ver como vai ficar, tá? Então eu vou fazer uma prévia de como vai ficar sem o efeito, tá? E aí depois eu faço uma prévia, vou mostrar como vai ficar com o efeito. Então vale muito a pena você utilizar isso para você criar esses focos, para você... É um diferencial que você pode sugerir para o seu cliente. Eu tenho certeza que ele vai gostar muito e mostra profissionalismo, né? Poucas pessoas fazem isso, então um plus a mais que você pode até dar para o seu cliente, porque a cena já está pronta, né? E você só vai gastar o tempo do render, tá? Então, como já está pronta a render, por exemplo, você está fazendo uma imagem ou sei lá, 5 imagens de um ambiente interno de um apartamento, você pode dar a mais umas 3 imagens para o seu cliente. Como o ambiente já está pronto, você pode entregar para ele sem ele mesmo pedir. Só você pode entregar depois até de ter fechado o serviço, tá? É um plus que você pode dar, que é interessante você até entregar depois, sem avisar, tá? Então é aquela coisa de você entregar a mais do que você prometeu, tá? Você ganha muitos pontos com o seu cliente, você pode ter certeza. Então, como a gente está vendo aqui, está completamente sem foco nenhum, ó. Quer dizer, sem desfoque, né? Está completamente com foco, porque o efeito não está habilitado, ó. Tá vendo? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar meu foco apenas no vaso e a gente vai perceber que vai começar a desfocar toda essa parte aqui da mesa. Tá um pouco lento porque, como uma cena mais carregada, ele demora mais, tá? Deixa eu renderizar mais um pouco para a gente conseguir enxergar a diferença do desfocado, tá? Legal. Agora o que eu vou fazer? Eu vou habilitar o desfoque aqui, ó. Esse aqui, e pode ver que já está selecionado aqui o vaso, ó. Ele está aqui, ó, Pampas Grass, é o nome do objeto. E uma coisa que eu acabei esquecendo de habilitar, que eu vi agora, é o Enable aqui. Eu tenho que deixar habilitado os dois aqui, tá bom? Senão o efeito ele não acontece, tá? Então vamos esperar mais um pouco, mas pode ver que já começou a desfocar aqui, ó, nas cadeiras, na mesa. É interessante, que eu acabei não falando também, você entender que aqui no f-stop, que é o valor da abertura e fechamento do diafragma, é onde você regula o desfoque. Então, quanto menor é o f-number, mais aberto vai ficar o diafragma e mais desfocado vai ficando. Então, por exemplo, se eu colocar 2 aí, aqui vai ficar muito mais borrado. Então, se eu colocar 6, vai ficar vai ficando mais nítido. Então, quanto menor aqui, mais borrado vai ficar a região que vai ter o desfoque, né? Mais borrado vai ficando, tá? Ó, tá completamente borrado, ó. Isso aqui é desfoque, ó. E ali vai começar a ficar nítido. Então, como vocês podem perceber agora, já deu uma renderizada legal. Aqui tá bem desfocado, tá? E fica bem legal nessa cena, certo? E o único foco é aqui no vaso. É claro que isso daqui é uma prévia, não é o render final, então tá totalmente sem resolução, não tá com uma qualidade legal, mas já dá para perceber que aqui existe o desfoque. Eu quero mostrar naquela cena anterior das esferas. Deixa eu habilitar aqui, selecionar a câmera. Aí. E eu vou fazer uma prévia e eu quero mostrar aqui, ó, essa questão do f-number, que eu acabei não entrando muito em detalhe, né? No sentido dos valores. Então, por exemplo, se eu colocar 16, ele fica praticamente nítido em toda a imagem,
tá? Se eu for diminuindo, ó, se eu colocar 4, aí ele desfoca mais, ó. Se eu colocar 2, desfoca mais. Deixa eu ver qual que tá habilitado aqui. É por objeto, tá aqui, ó. É a esfera do fundo que está habilitado para ficar nítida. Se eu colocar 1, vai borrar mais ainda, tá? Então aí fica a seu critério, e fica a seu critério também fazer os testes para ver o que é mais interessante para sua cena, tá bom? Belezinha? Então eu vou deixar a imagem depois lá no meu Instagram, vou finalizar elas, tem várias câmeras que eu preciso renderizar aqui, eu vou deixar lá no meu Instagram. Caso você não me siga, eu vou deixar o link aqui abaixo, é @FelipeLi3D, belezinha? Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado esse vídeo. Se realmente ajudou, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.